Hoje falaremos dos tanques britânicos. Qual é a sua história? Quantos homens haviam na tripulação desses tanques? E qual foi o seu desempenho na Segunda Guerra Mundial? Os tanques britânicos deixaram uma marca duradoura na história militar. Seu papel pioneiro começou com o tanque Mark I na Primeira Guerra Mundial, que quebrou os impasses da Guerra de Trincheiras. Na Segunda Guerra Mundial subsequente e nos conflitos da Guerra do Golfo, tanques como as séries Churchill e Challenger apresentaram inovação e eficácia. Hoje, o Challenger 2 representa a dedicação do Reino Unido à guerra blindada, enfatizando a importância dos tanques na estratégia militar global. Nesse artigo, não estamos discutindo o melhor ou qual é o tanque britânico mais significativo da história, porque isso pode ser subjetivo. Em vez disso, daremos uma breve olhada em alguns tanques que ajudaram a moldar as forças armadas do Reino Unido ao longo dos anos. O desenvolvimento do tanque Mark I começou em 1915, construindo a base do primeiro protótipo de tanques. O desenvolvimento do Little Willie, que foi rápido, e em 15 de setembro de 1916, o primeiro tanque Mark I foi implantado em combate. Embora o tanque britânico Mark I tenha sido o primeiro tanque de combate, ele tinha alguns recursos muito interessantes, incluindo a forma de losango do tanque, permitiu-lhe atravessar trincheiras e navegar por obstáculos difíceis. O tanque tinha esteiras que lhe davam a tração necessária para navegar em terrenos difíceis, como o terreno lamacento irregular e nas trincheiras. O tanque, todavia, teve alguns problemas. As condições da tripulação dentro do tanque eram desconfortáveis, má ventilação e uma dificuldade na comunicação entre os compartimentos. O Mark I era relativamente lento e apresentava problemas de confiabilidade mecânica. Um fato que é importante frisar é que o tanque Mark I fez sua estreia em combate na Batalha de Flers-sur-Courcelette durante a Primeira Guerra Mundial. Ele demonstrou sua capacidade de romper as linhas inimigas e fornecer cobertura para a infantaria, que foi originalmente projetado para fazer. A sua concepção e implantação influenciaram o desenvolvimento dos tanques ao longo do século XX, tanto no Reino Unido como em outros países. Depois do Mark I veio o tanque Vickers, que foi criado no período entre guerras. O tanque Vickers resolveu muitos problemas que o tanque Mark I tinha e foi um avanço significativo no design dos tanques britânicos para a época. Esse tanque incorporou inovações em suspensão, blindagem, conforto da tripulação e mobilidade. A mobilidade aprimorada se deve em grande parte ao motor Armstrong Siddeley V8 de 90 cavalos. Embora o exército britânico não tenha utilizado muito o tanque, ele esteve em ação em vários conflitos, como a Guerra Civil Espanhola. Dito isso, o tanque médio britânico Vickers desempenhou um papel significativo na definição do desenvolvimento dos tanques médios e cruzadores subsequentes durante a Segunda Guerra Mundial. Sabendo disso, vamos falar dos tanques que os britânicos usaram na Segunda Guerra Mundial. O tanque cruiser Mk1 ou A9 foi projetado por Sir John Carden. Os testes foram iniciados em 1936 e entraram em plena produção em 1937. 125 tanques foram construídos, 50 pela Vickers e 75 pela Harland and Wolff, antes de ser substituído pelo A-10 Cruiser Tank Mk2. Inicialmente era movida pelo motor Rolls-Royce Phantom II, mas foi considerado inadequado. Os motores foram então substituídos por motores a gasolina de 6 cilindros AEC tipo A179, produzindo cerca de 150 cavalos. O A9 esteve em serviço de 1938 a 1941, participando na campanha no norte da África e na França e, além disso, também na Bélgica. Eles serviram na 2ª e 7ª Divisão Blindada no norte da África e na 1ª Divisão Blindada na França e na Bélgica. Eles lutaram contra os Panzer I, 2, 3 e 4. Mais tarde, na guerra, eles o substituíram por armas mais avançadas, como o tanque de infantaria A-22 Mk4 Churchill e o tanque cruzador A-27M Mk8 Cromwell, ou até mesmo A-22 Mk4 Churchill e A-27M Mk8 Cromwell. O tanque cruzador A9 foi o primeiro de uma série de tanques cruiser construídos na Segunda Guerra Mundial. Ele era armado com um canhão Ordnance Kiev de 0,9 kg. Tinha uma largura de 2,5 metros e uma altura de 2,65 metros.
Possuía 3 metralhadoras Vickers, com 2 montadas em 2 torres auxiliares separadas e uma coaxial. Isso era realmente diferente dos tanques da época em serviço. Tinha uma tripulação de 6 pessoas, motorista, comandante, artilheiro, carregador, motorista e 2 homens nas metralhadoras. O A9 tinha casco em forma de barco, construído com rebites e placas de aço, e uma proteção de blindagem máxima de 14 mm e mínima de 6 mm. O A9 pesava 13 toneladas. Foi projetado como a maioria dos tanques modernos, com o motor na parte traseira em um compartimento separado. O compartimento de direção na frente e a torre com compartimento de combate no centro. O A9 foi o primeiro tanque em serviço britânico a operar com um sistema de deslocamento motorizado para a torre. Ele possuía 150 cavalos de potência. Isso acionava a roda dentada traseira e tinha uma caixa de câmbio de 5 marchas. A suspensão era uma mistura de molas helicoidais e suspensão de choque hidráulico. O tanque tinha uma velocidade máxima de 24 a 25 km na estrada e poderia percorrer até mesmo 160 km. O Matilda foi criado em 1937, usado pela primeira vez em 1939. O uso britânico do Matilda na Europa e no norte da África terminou definitivamente em 1943 e mais de 1.000 modelos foram enviados para a União Soviética. O Matilda II foi o sucessor do anterior, tanque de infantaria Mk1, que também se chamava Matilda, mas quando foi substituído, o Mk2 era apenas referida como Matilda. O Mk2 estava equipado com 2 motores AEC de 87 cavalos, movidos a diesel, e era capaz de viajar a velocidade de até 24 km por hora. Poderia percorrer 130 km. O Mk2 também tinha uma tripulação de 4 homens, o comandante, o artilheiro, o carregador e o motorista. Também havia um rádio modelo número 11 para a comunicação. O comprimento do Mk2 tinha 6,02 metros. A largura era de 2,59 metros e a altura era de 2,36 metros, enquanto seu peso total girava em torno de 22 toneladas. O armamento do Matilda consistia em um único canhão Ordnance Kiev de 0,9 kg. De 40 mm, como armamento principal, uma metralhadora Bessa, de 7,7 mm para atacar a infantaria. O Mk2 tinha 6 velocidades de avanço, uma velocidade de transmissão reversa, e tinha até 76 mm de proteção de blindagem na frente do tanque. Possuía de 65 mm a 70 mm de blindagem nas laterais. Essa armadura incrivelmente espessa significava que o Matilda era um inimigo formidável nos campos de batalha do início de 1941 a 1942 no norte da África, onde apenas os mais poderosos canhões antitanques alemães poderiam atravessá-lo à distância. A confiabilidade do Matilda era esplêndida, até certo ponto, como as tropas soviéticas descobriram. O Matilda não era adequado para lama e neve. O Matilda foi usado até o final da guerra no Pacífico pelas forças australianas. Essas Matildas lutaram contra os japoneses em ilhas como Bougainville e Bornéu. No total, quase 3.000 exemplares do Matilda Mk2 foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial. O conceito de instalar um canhão de 7,7 kg em um tanque Sherman foi inicialmente rejeitado pelo Conselho de Decisão de Tanques do Ministério do Abastecimento. Embora o exército britânico tivesse feito uso extensivo do tanque Sherman construído nos Estados Unidos, que falamos no primeiro vídeo do quadro, é fato que pretendia-se que uma nova geração de tanques britânicos o substituísse na função anti-tanque. Primeiro foi o tanque Cromwell, que deveria usar o canhão Vickers High Velocity 75mm. Essa arma teria desempenho anti-tanque superior aos canhões de 75mm e 76mm dos Estados Unidos, que foram montados no Sherman. O segundo foi o A-30 Challenger, baseado no Cromwell, mas com um canhão de 7,7 kg ainda mais poderoso. Esses dois tanques e seus sucessores, o Comet e o Centurion, que já estavam na prancheta, deveriam ter substituído o Sherman no serviço britânico, e, portanto, a perspectiva de gastar tempo e dinheiro montando um canhão para o Sherman não era visto como desejável. No entanto, várias tentativas não oficiais foram feitas para aumentar o Sherman. A primeira tentativa pode ser creditada ao Major George Bride, do Royal Tank Regiment, enquanto ele estava na Lew Orf Armoured Fighting School, no início de 1943. Apesar do fato do A-30 Challenger estar passando por testes iniciais em Lew Orf, Bride estava convencido de que o Sherman possuía um chassi adequado. No entanto, havia um problema. A torre do Sherman era pequena demais para permitir o recuo longo da arma.
Em um movimento bastante desesperado, Bride removeu o sistema de recuo e travou a arma no lugar, forçando assim todo o tanque a absorver o recuo, mas estava longe de ser a situação ideal e não havia como dizer por quanto tempo o tanque seria capaz de lidar com tal configuração. O Sherman Firefly foi uma variante britânica da Segunda Guerra Mundial do tanque americano Sherman, equipado com poderoso canhão antitanque britânico Key-F de 7,7 kg como arma principal. Foi elaborado em 1943. Esse tanque foi originalmente concebido como um paliativo para os futuros projetos de tanques britânicos que entrariam em serviço. O Sherman Firefly se tornou o veículo mais comum com o canhão de 7,7 kg na guerra. Embora os britânicos esperassem ter seus próprios novos modelos de tanques desenvolvidos em breve, o major britânico George Bride defendeu a ideia já rejeitada de montar o canhão no Sherman existente. Com a ajuda do tenente-coronel Witheridge, e apesar da desaprovação oficial, ele conseguiu que o conceito fosse aceito. Isso foi uma sorte, já que os projetos dos tanques Challenger e Cromwell enfrentariam dificuldades e atrasos. Tinha uma massa de 34,75 toneladas, comprimento de 7,77 metros. Possuía uma largura de 2,64 metros, uma altura de 2,74 metros. Uma equipe de 4 pessoas, comandante, artilheiro, carregador, operador de rádio e motorista. Possuía uma armadura de 89 mm. Além do armamento principal mencionado antes, possui uma metralhadora Browning M2 de 12,7 mm e uma metralhadora coaxial Browning M1919 de 7,62 mm, com possibilidade de 5.000 tiros. O motor a gasolina em linha ou radial, dependendo do chassi utilizado, com 425 cavalos, e uma suspensão de mola helicoidal, de voluta vertical. Possuem alcance de 193 km e uma velocidade máxima de 32 km sustentados e 40 km em batalha devido às rajadas. Depois que o problema de encaixar a arma na torre do Sherman foi resolvido, o Firefly foi colocado em produção no início de 1944, a tempo de equipar as forças do Marechal de Campo Montgomery para os desembarques na Normandia. Logo se tornou altamente valorizado como o único tanque britânico capaz de derrotar os tanques Panther e Tiger que enfrentou na Normandia em distâncias de combate padrão. Em reconhecimento disso, as tripulações de tanques e canhões antitanque alemães foram instruídas a atacar primeiro os vagalumes. Entre 2100 e 2200 foram fabricados antes do encerramento da produção em 1945. Em 1938, a Nuffield Mechanization and Aero Limited produziu seu projeto A-16 ou A-16 para um tanque de cruzador pesado baseado na suspensão Christie. Foi adotado como Tank Cruiser Mk6 Crusader, sob a especificação do Estado-Maior-Geral. Ao contrário dos cruzadores Christie anteriores, A-13, Mark III and IV e Mark V Covenanter, que eram construídos com 4 rodas de estrada, o Crusader tinha 5 rodas de estrada de cada lado para melhorar a distribuição de peso de um tanque que pesava quase 20 toneladas em vez das 14 toneladas dos cruzadores anteriores. As rodas de 810 mm de diâmetro eram de aço prensado com pneus de borracha sólida. Os lados do casco eram construídos com 2 placas separadas com os braços de suspensão entre elas. Ele tinha um motor diferente do Covenanter, sistema de direção diferente e um sistema de resfriamento convencional com radiadores no compartimento do motor. No lado esquerdo do casco dianteiro, um lugar ocupado pelo radiador do motor no Covenanter. Foi montada uma pequena torre auxiliar de mão cruzada, armada com uma metralhadora Bessa. A torre auxiliar era difícil de usar e frequentemente era removida no campo ou permanecia desocupada. Tanto a A-13 Mk3 quanto o A-15 usaram a mesma torre principal. A torre era poligonal, com lados que se inclinavam para fora e depois para dentro novamente, para dar o máximo de espaço à torre no diâmetro limitado da torre. Os primeiros veículos de produção tinham um mantelete de canhão fundido semi-interno que foi rapidamente substituído na produção por um mantelete de canhão fundido grande, melhor protegido com 3 fendas verticais, para o canhão principal,
para uma metralhadora Bessa, coaxial e para o telescópio de mira. Não havia cúpula para o comandante, que tinha uma escotilha plana com um periscópio montado nela. O armamento principal, como em outros tanques britânicos do período, era equilibrado para que o artilheiro pudesse controlar sua elevação por meio de um eixo acolchoado contra seu ombro direito, em vez de usar um mecanismo de engrenagem. Isso se encaixava bem com a doutrina britânica de atirar com precisão em movimento. A massa, obviamente, era de 18 toneladas, comprimento de 5,97 metros, com largura de 2,77 metros, altura de 2,24 metros. Uma equipe de 3 pessoas, comandante, artilheiro e motorista. Uma armadura de 51 milímetros. O armamento principal, Ordnance Kiev 2,72 kg, de 57 mm com 65 cartuchos. Armamento secundário, como foi dito anteriormente, uma metralhadora Bessa de 4.950 cartuchos. O motor de gasolina Nuffield Liberty, de 340 cavalos, com uma transmissão de malha constante Nuffield de 4 velocidades e com uma marcha reversa. Uma suspensão com mola helicoidal Christie, com alcance operacional de 227 km em estradas com tanques auxiliares. Sua velocidade máxima era de 42 km por hora na estrada e de 24 km fora da estrada. Com as forças do eixo no norte da África empurrando os britânicos de volta para a fronteira egípcia e a blindagem britânica restante sendo uma força mista de tanques mais antigos com algumas Matildas, os tanques foram enviados às pressas pelo Mediterrâneo, chegando em 12 de maio de 1941. Havia Crusaders suficientes para equipar o 6º Regimento Real de Tanques, que com o 2º Regimento Real formaram a 7ª Brigada Blindada. O resto dos tanques eram Matildas para a 4ª Brigada Blindada, dando à 7ª Brigada Blindada apenas 4 regimentos de tanques, embora houvesse pressão de Londres para que os Desert Rats, no caso, A 7ª Divisão Armada, reconstituídos, entrassem em ação. O equipamento para o deserto e o treinamento atrasaram seu primeiro uso até a Operação Battle Axe, uma tentativa de aliviar o cerco de Tobruk em junho. Os Crusaders foram pegos por armas antitanque escondidas e perderam 11 tanques. O 6º Regimento Real de Tanques perdeu mais tanques para ação e defeitos na retirada de combate dos próximos 2 dias. A 7ª Brigada foi reequipada com mais tanques cruzadores, mas como a brigada havia sido expandida, não havia tanques suficientes para substituir os antigos tanques dos cruzadores. A 22ª Brigada Blindada, efetivamente com uma força avançada da 1ª Divisão Blindada, que era composta por 3 unidades equipadas com Crusaders, transferidas para o norte da África, para levar a 7ª Brigada Blindada a uma força de 3 brigadas. A 8ª Brigada de Hussardos foi adicionada à 4ª Brigada Blindada, sendo equipados com tanques leves, M3 Stuart, pois ainda não havia cruzadores suficientes. A 22ª Brigada foi capaz de participar da Operação Crusader, de novembro de 1941, que recebeu seu nome. Na Operação Crusader, os 2 corpos britânicos estavam dispostos, de tal forma que não podiam apoiar um ao outro, mas era esperado que, como os britânicos superavam em número as forças alemãs e italianas em tanques, as batalhas tanque contra tanque seriam decididas a seu favor. No entanto, nos encontros resultantes, Rommel não colocou seus tanques em massa em ação contra os britânicos, e o grande número de canhões antitanque alemães trabalhando e ofensivamente com os tanques e a infantaria provou ser eficaz. Os alemães tinham alguns canhões de 88 mm, no caso Flak 88. E além disso, os alemães estavam equipados com o canhão PaK-38, que era um canhão de 50 mm de cano longo, com alcance de 914 metros. Essa superioridade em qualidade e implantação tática de canhões AT seria uma característica do Deutsche Afrika Korps, no caso, a Wehrmacht de Rommel, na Guerra do Deserto. O canhão de 40 mm do Crusader era tão eficaz quanto o canhão de 50 mm de cano curto do Panzer III, embora seu alcance fosse superado pelo canhão de 75 mm de cano curto do Panzer IV. Embora o Crusader fosse mais rápido do que qualquer tanque que ele enfrentasse, seu potencial era limitado pelo seu canhão de 0,9 kg, dito anteriormente, que era relativamente leve com uma blindagem fina, mas com problemas mecânicos. Uma limitação tática particular era a falta de um projétil de alto explosivo para o armamento principal. Eles existiam, mas nunca foram fornecidos. As forças de tanques do eixo desenvolveram um método extremamente eficaz de lidar com as forças de tanques atacantes, recuando atrás de uma tela de canhões antitanque ocultos.
Com os canhões antitanque alemães fora de alcance das metralhadoras dos tanques e sem um projeto de alto explosivo para retornar o fogo, os tanques britânicos ficaram em uma situação desagradável. O Crusader provou ser propenso a pegar fogo quando atingido, um problema que foi identificado devido à munição inflamada por metal quente, penetrando nos racks desprotegidos. A parte inferior, angulada da torre, criava bolsos de projéteis, que agiam como uma alavanca para levantar a torre de sua montagem quando atingida por um projétil. O Crusader provou ser pouco confiável no deserto. Isso começou com seu transporte do Reino Unido para o norte da África. A preparação e o manuseio inadequados causaram problemas que tiveram que ser corrigidos antes que pudessem ser passados aos regimentos e consumiram o suprimento de peças de reposição. Uma vez em uso, a areia causou erosão nos sistemas de resfriamento e as tensões de viagens difíceis pelo país causaram vazamentos de óleo nos blocos do motor. Como havia poucos transportadores de tanques ou ferrovias no deserto, os tanques tiveram que viajar longas distâncias em seus trilhos, causando mais desgaste. No final de 1941 havia apenas uma brigada, a 2ª Brigada, que operava apenas os Crusaders. Em março de 1942, os tanques médios Grant, construídos nos Estados Unidos, chegaram. Eles substituíram um em cada 3 esquadrões Crusaders, embora a inclusão do Grant com seu canhão efetivo de 75mm tenha proporcionado melhor poder de fogo contra canhões antitanque e infantaria. Eles eram mais lentos, limitando os Crusaders quando eles tinham que operar juntos. A partir de maio de 1942, os Mark III foram entregues. Dos 840 disponíveis para os britânicos, 260 eram Crusaders. Os tanques alemães que eles estavam enfrentando tinham uma blindagem frontal aprimorada, o que fazia com que o tiro dos Crusaders quebrasse em vez de penetrar no tanque inimigo. Depois que Montgomery assumiu o comando, o desequilíbrio entre a blindagem britânica e a alemã foi corrigido por um melhor controle e pela adição de mais tanques Grant e Sherman, fornecidos pelos americanos. O Crusader foi substituído na linha principal de batalha, usado para esquadrões leves, tentando flanquear o inimigo quando ele enfrentava as unidades mais pesadas. A 9ª Divisão de Infantaria Australiana operou Crusaders para reconhecimento e ligação. O primeiro exército desembarcou como parte das operações aliadas na Tunísia. Algumas de suas unidades estavam usando Crusaders, e estes entraram em ação a partir de 24 de novembro. Esses não eram apenas regimentos Crusader, mas tanques Crusader e Valentine, mistos, dentro de cada esquadrão. 2 tropas eram Crusaders 3 e havia Crusaders 2, anexados ao QG do esquadrão. Essas unidades da 26ª Brigada Blindada foram usadas como uma coluna blindada independente, a Blade Force, com a 78ª Divisão de Infantaria. As operações da Blade Force estavam em terreno diferente do deserto das campanhas anteriores e a luta ocorreu com um número menor de veículos. Essas ações foram semelhantes ao que seria visto mais tarde na Europa. O primeiro exército converteu-se em Shermans durante a Tunísia, mas os Crusaders permaneceram em uso com a 8ª Brigada por mais tempo. A última grande ação dos Crusaders foi a Batalha de Mareth. A campanha do Norte da África terminou logo depois. Após a conclusão da campanha do Norte da África, a disponibilidade de tanques melhores como o Sherman e o Cromwell relegaram o Crusader a tarefas secundárias, como montagens antiaéreas ou tratores de armas. Nessas funções, ele serviu pelo restante da guerra. O Crusader, junto com o Covenanter, equipou regimentos em casa, particularmente aqueles da 11ª Divisão Blindada. Um Bulldozer Crusader foi desenvolvido, mas não usado operacionalmente. Um desses tanques Bulldozer foi convertido para remoção de munições após um incêndio na Royal Ordnance Factory Kirby. Os canhões antiaéreos Crusader foram projetados para uso no noroeste da Europa. No entanto, com a dominação aliada no ar, eles eram amplamente desnecessários e as tropas AA foram dissolvidas. Os tratores dos canhões Crusader foram anexados a divisões blindadas. O Cromwell era um tanque cruzador muito rápido e manobrável. O Cromwell 80 foi criado pela Leyland Motors e pela Birmingham Rail Carriage and Wagon Company em 1941. Foi desenvolvido a partir do A-24 Cruiser Tank Mk7 Cavalier e o tanque cruzador A-27L Mk80 Centaur, exceto que foi equipado com o novo motor Rolls-Royce Meteor. Assim, foi chamado de A-27M,
com M significando Meteor. O motor era apenas uma variante do motor Rolls-Royce Merlin, que era o motor dos aviões Supermarine Spitfire. Era muito melhor que seus antecessores, pois era mais confiável do que os tanques cruzadores anteriores. Tinha no máximo 76 mm de blindagem na frente da torre, com 51 mm de blindagem nas laterais e 44 mm na parte traseira da torre. No casco, havia apenas 64 mm de blindagem e na frente de 29 a 44 mm. No casco havia apenas 64 mm de blindagem, no caso, na frente, e de 29 a 44 mm nas laterais, além de 25 mm de blindagem traseira no casco. Esse tanque pesava 28 toneladas. O comprimento era de 6,35 metros, com largura de 2,908 metros, com uma altura de 2,49 metros. Uma equipe com comandante, artilheiro, operador de carregador e rádio, motorista e artilheiro de casco. Armamento principal, Ordnance Kiev de 2,72 kg, com 75 cartuchos, e também Ordnance Kiev de 75 mm com 64 cartuchos. Havia também um armamento secundário, com duas metralhadoras Bessa de 7,92 mm com 4.950 cartuchos, uma suspensão de um Christie melhorado, com alcance operacional de 270 km em estradas, com uma velocidade máxima de 41 km por hora em estradas. Um total de 4.016 Cromwells foram produzidos entre 1944 e 1955. 3.066 deles foram produzidos durante a própria guerra. Quando os britânicos declararam guerra à Alemanha em 1939, eles decidiram reforçar sua frota blindada, considerada muito velha. Mas, em 1940, quando os engenheiros britânicos estavam estudando um novo modelo, tropas francesas e britânicas estavam fugindo para Dunkerque. Além disso, a maior parte dos tanques ingleses estava nas mãos da Wehrmacht. Diante desse problema, a ativação do projeto de armamento acelerou, para que o primeiro modelo fosse rapidamente disponível. Mas, na pressa, todos os primeiros modelos desse novo tanque, no caso Cromwell, sofreram vários defeitos. O formato particular do carro Mark IV, inicialmente A22 e conhecido como Church, foi projetado pelos engenheiros da Vauxhall Motors, sendo criado no ano de 1941. Esse tanque tem a mesma estrutura do modelo inicial Mark I, estudado para a Primeira Guerra Mundial. Tinha uma massa de 39 toneladas, comprimento de 7,44 metros, com largura de 3,25 metros, altura de 2,49 metros. Uma equipe de 5 pessoas, comandante, artilheiro, carregador, operador de rádio, motorista, copiloto e também artilheiro de casco. Armadura: casco dianteiro de 102 mm, com casco lateral de 76 mm, casco traseiro de 51 mm, torre frontal de 89 mm, torre lateral e traseira de 76 mm, com armamento principal de um Kiev de 2,72 kg, com uma metralhadora coaxial Bessa de 7,92 mm, motor Bedford 12 cilindros, com um motor a gasolina de 350 cavalos, transmissão de caixa de velocidade cíclica de malha constante Merritt Brown de 4 velocidades. Suspensão de mola enrolada. O alcance operacional de 120 a 210 km, fazendo uma velocidade máxima de 24 km por hora. O batismo de fogo do Churchill 4 aconteceu nas praias de Ypres em agosto de 1942. Assim como os tanques americanos Sherman, a estrutura básica para muitas outras versões, lança-chamas, antiminas, lançadores de pontes e etc., foram usadas pelas forças britânicas durante o desembarque na Normandia e conhecidas como Robert's Funnies ou piadas de Robert. A conclusão que chegamos é que os tanques britânicos tiveram sua eficácia durante a Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra houve um trabalho árduo para conquistar posições de destaque e assim conseguiram. No próximo episódio falaremos dos carros de combate e tanques da Itália. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, comente também. Um grande abraço e até a próxima.